Boa noite, canal aberto. Hoje, entrevista o deputado estadual Jefferson Fernandes, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. É uma grande honra, uma satisfação ter o senhor aqui nos estúdios da Vale TV para conversarmos sobre essas questões de direitos humanos, qual o trabalho, o que tem acontecido na Assembleia e a nível estadual como estão essas questões de direitos humanos, da questão da população carcerária, né, das liberdades individuais, da liberdade de expressão, enfim, todos esses assuntos a gente vai tentar, nesse pequeno espaço, deputado, de 1 hora, né, nós estamos também aguardando a presença da vereadora Fernanda Melchiona, por uma questão de trânsito, eu não sei se ela vai conseguir chegar em tempo, né, mas temos a honra, então, de conversar com o senhor. Seja bem-vindo. Eu agradeço, Fernando, agradeço a todos os telespectadores. Para nós, como Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia, é sempre muito bom, positivo, poder conversar sobre o nosso trabalho. Nós somos, entre membros titulares e suplentes, 24 parlamentares dos mais variados partidos que compomos essa comissão. É a primeira comissão de direitos humanos do Brasil de um parlamento estadual. E surgiu essa comissão justamente no período que o Brasil vivia sob a égide de uma ditadura. E naquele período as pessoas não podiam dizer o que pensavam, porque eram perseguidas, presas, se porventura falassem contra o governo, a penalidade era bem maior. E a nossa comissão, então, ela surge naquele período e se mantém até hoje. Nós, além das reuniões ordinárias a cada quarta-feira, onde se trata dos mais variados assuntos, nós temos várias ações. Nós temos uma equipe, inclusive, que trabalha diuturnamente recepcionando demandas, denúncias de violação de direitos fundamentais e também atuamos fortemente na prevenção para evitar que os direitos sejam rompidos, que sejam desrespeitados. Então, o nosso agir ele é contínuo, é permanente. E eu tenho a honra de, pelo segundo mandato agora, ser deputado estadual e também pela segunda vez presidir essa comissão. A sua base eleitoral, isso é uma coisa meio porque a base eleitoral de um deputado estadual é o estado do Rio Grande do Sul. O senhor não é deputado de uma região, é deputado do estado, mas a sua área, assim, digamos assim, que sai mais votos é de onde? Eu tenho atualmente, assim, por conta do mandato, eu tenho moradia em Porto Alegre e em Santa Rosa, certo? Eu sou natural da região das Missões, então dos 50 mil votos que eu fiz, por volta de 44 mil foi naquela macro-região. Mas como a população dessa região interiorana, ela foi migrando com o passar do tempo, é muito comum encontrar ou São Luizense, Santo Angelense, Santa Rosense. Porto Alegre é uma grande cidade do interior. Não só em Porto Alegre, mas em Novo Hamburgo, Sapiranga. Região metropolitana. Toda a região metropolitana é muito comum encontrar pessoas lá da nossa região. Perfeito. Deputado, o senhor disse que essas reuniões são reuniões todas as quartas-feiras, essas reuniões são abertas ao público? Sempre são abertas ao público. E o que se debate nessas... Olha, geralmente ali se trata de demandas que se apresentam para nós, tanto para pedir providências para os deputados, de ir atrás da resolução de um conflito, de um problema. As próprias entidades que atuam na área dos direitos humanos vêm ao nosso encontro para expor o que estão fazendo. Ali tem que passar pelo crivo dos deputados, se porventura alguém quer fazer uma audiência pública, para tratar de um tema atinente a direitos humanos, um seminário, uma caravana, qualquer diligência que a Assembleia vai executar em se tratando dessa temática, passa pelo colegiado dos deputados. Nessa seara dos direitos humanos, deputado, nós temos, por exemplo, aqui em Novo Hamburgo, uma situação de
de superpopulação do xadrez da delegacia de polícia. Tá? A penitenciária, que é o nosso Instituto Penal, não tem mais espaço, né? E quando enfim, o marginal ali foi flagrado, o ladrão foi flagrado, né? E vai para a delegacia de polícia, tem ficado na frente da delegacia, numa algema, preso numa algema, né? Ali num ferro, ali muitas vezes tendo que fazer as suas necessidades fisiológicas ali mesmo, em alguns casos até numa garrafa, né? Sendo impossibilitado muitas vezes de ir até o banheiro, até porque é uma situação, né, que ele está ali sendo com a guarnição da brigada ali, né, dos policiais militares. Esse tipo de denúncia em relação às delegacias, em relação aos penitenciários, como é que funciona isso na Comissão de Direitos Humanos? Como é que chega isso para vocês, para os deputados? Olha, Fernando, primeiro que eu gostaria de dizer para ti, para quem acompanha aqui o programa, que direitos humanos não se restringe a tratar da situação daqueles que estão presos ou em penitenciárias. Embora isso também abranja, mas eu faço questão de dizer para ti, até para não ficar nessa temática única exclusivamente, é bom as pessoas compreenderem que quando se fala em direitos humanos, em primeiro lugar, se fala de um debate histórico que vem há mais de 200 anos. Se as pessoas devem ou não ter alguns direitos fundamentais que ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de desrespeitar. Dentre os casos, a dignidade humana. Principalmente a dignidade humana, porque nós, seres humanos, né, e eu hoje trago para o nosso debate aqui uma outra situação que se apresenta, que não é só o respeito à dignidade humana. Hoje se debate a importância de respeitar a dignidade dos próprios animais. Inclusive respeito ao ambiente natural que nós vivemos. Quer dizer, a vida, ela tem que ser respeitada. Então nós, enquanto civilização, precisamos ter alguns marcos civilizatórios que regrem a vida em sociedade, que ninguém pode desrespeitar em relação ao outro, e tampouco os governos podem desrespeitar. E o que eu trago aqui para a nossa reflexão? Nós, enquanto humanidade, vivemos antes da Idade Moderna, a chamada Idade Média. Foram praticamente 1000 anos da história da humanidade, onde o sujeito era obrigado a ter apenas uma religião, ele era obrigado a respeitar quem estava no topo da pirâmide, porque algumas famílias naturalmente eram da monarquia e elas eram intocáveis, inclusive seu poder não era definido por voto, como nós temos hoje, o poder era tido como o poder de Deus. É o status de divindade. De divindade. E quem ousasse questionar aquilo era colocado na fogueira, era perseguido, era torturado. Foram 1000 anos de opressão. E eu sou católico, tá? E sou católico praticante, inclusive. Mas eu admito que a religião que eu sigo, ela foi a principal responsável, uma das principais responsáveis por essa opressão. Embora muitos papas e bispos já tenham feito uma autoavaliação da igreja daquele período, há também hoje aqueles que entendem que foi correto o que aconteceu. Mas, inegavelmente, quem tem o mínimo de humanismo, de cristianismo verdadeiro, de sentimento democrata, não tem como admitir que aqueles 1000 anos não tenham sido de absoluta opressão, de repressão. É considerado o período das trevas, inclusive. Fruto disso, surgiu um movimento, principalmente na Europa, justamente para desmanchar as trevas, que era o iluminismo, que gerou a primeira ideia de direitos humanos, né? Todos nós estudamos no final do ensino fundamental ou no ensino médio, né, que a chamada Revolução Francesa, ela foi um marco na história da humanidade. O que até ali era proibido passou-se a se garantir como algo que tinha que se transformar. Então, por exemplo, quais os princípios da Revolução Francesa? O primeiro, a liberdade.
liberdade. Quer dizer, as pessoas teriam o direito de falar, de pensar o que quiserem. O direito à livre expressão, tanto individual quanto coletiva. É dali que deriva a ideia da livre organização de quem se opõe ou concorda com o regime, qualquer regime que seja. Outro princípio que surgiu naquele período, o princípio da igualdade. Porque na época, quem era da monarquia ou quem era do clero da igreja eram considerados mais importantes que os demais seres humanos. Inclusive havia dúvida se alguns seres humanos tinham alma ou não. Indígenas, por exemplo, eram tidos como próximos aos animais ou como se animais fossem. Até a década de 70 eram silvícolas, né? Silvícolas. Tem várias denominações que caracterizavam com muita força. É claro, depois eu falo um pouquinho sobre como é que isso não se desmancha só naquela época, mas ali ficou estabelecido. Todos nós, independente da cor, da condição econômica, do credo, da orientação sexual, somos iguais perante a lei. Esse princípio da igualdade também foi uma conquista importante. E o terceiro princípio da fraternidade, né, que deve haver uma relação fraterna entre as pessoas e não de violência, de agressão e assim por diante. Bom, essa é chamada primeira geração dos direitos humanos. E veja que essa pauta é liberal. Na época não existia um movimento comunista, socialista, porque muitos confundem os direitos humanos como sendo uma pauta de esquerda. Embora quem mais lute pela pauta dos direitos humanos atualmente sejam pessoas ligadas à esquerda, pelo menos no Brasil, à esquerda democrática, ao menos no Brasil, na Europa foi diferente, né? Houve desrespeito. Bom, Stalin, por exemplo, perseguiu e torturou companheiros, mandou matar socialistas, né? Portanto, pessoas do seu campo de pensamento. Então, veja que já começa uma distorção, achando que direitos humanos é coisa que foi criada pelos comunistas. Bom, queria eu que fosse, gostaria eu que fosse. Tu sabes que depois, por ocasião da Primeira Guerra Mundial, toda aquela ebulição que havia também na Europa, daí um pouco também até tem uma marca fundamental que é a Constituição Mexicana, que trouxe muitos avanços sociais, porque a primeira geração de direitos humanos, que eu falei desses princípios, ela negava o Estado. Estado, não se meta na minha vida, não se meta na minha liberdade. Eu quero ser tratado com igualdade. Um segundo momento se percebeu que o Estado ele tinha que garantir alguns direitos para as pessoas. Que sem o Estado protegendo a desigualdade social, ela não seria resolvida. Então, a segunda geração de direitos humanos, ela diz, nós queremos direito à educação, à saúde, ao trabalho e assim por diante. Então, veja, há uma diferença nesse sentido. Depois, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha assustou todo mundo com aquela ideia de que havia pessoas perfeitas, quanto mais brancas fossem, fortes fisicamente, portanto, sem nenhuma deficiência, seriam o ideal. Eles chamavam, inclusive, da raça ariana, como se o ser humano pudesse ser dividido em raças. Na verdade, todos nós somos da mesma raça humana, certo? Nós somos de etnias diferentes. Então, tem o negro, tem o pardo, tem o indígena, enfim, dependendo da nacionalidade da pessoa, ela vai ter uma cor, vai ter uma cultura. Eles entendiam, e aí o nazismo pregou isso, o fascismo, liderado principalmente por Hitler, que tinha um tipo de ser humano que era o perfeito. Mas pior do que isso, os outros tinham que ser mortos, exterminados, para ficar só os puros. E é impressionante, hoje tem pessoas que ainda desconhecem essa informação. Mas só de judeus, na Alemanha, foram mortos nos campos de concentração 6 milhões de judeus. Ao todo, deu mais de 80 milhões de pessoas exterminadas, porque eram diferentes. Então, fruto
desse holocausto, desse terrível cenário que vivenciou o mundo, em 1948 se assina pelas Nações Unidas a Declaração dos Direitos Humanos. Bom, reassume aqueles princípios lá de 1789, depois aquele que constava nas constituições mais de esquerda, vamos dizer assim, que o que tinha acontecido na Rússia, na antiga União Soviética, no México, se abarcou aquilo ali e se incrementaram outras questões, como o direito à soberania dos povos, o próprio respeito à livre orientação sexual, às diferentes etnias, tudo isso passou a constar dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ali também dito que direito a morar, portanto, direito à habitação, saúde, segurança, é um direito do cidadão e uma obrigação do Estado. E vários outros direitos. A criança deve ser protegida, já que ela está subordinada à força do adulto. A pessoa idosa também tem que ter proteções especiais. E nada disso precisaria estar numa declaração universal, vamos dizer assim, uma espécie de tratado internacional, se não houvesse desrespeito a essas pessoas. Porque sociedades que respeitam as crianças, respeitam as mulheres, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, as pessoas que têm outra orientação sexual que não a hétero, ou mesmo pessoas que professam credos diferenciados, independente da matriz religiosa que seja, quanto mais há esse respeito, menor a necessidade de leis. Com certeza. Porque isso é cultural, as pessoas se respeitarem. Sim. Então, o que eu quero dizer para ti, Fernando? As pessoas, em primeiro lugar, para debater direitos humanos, têm que fazer uma reflexão. Essas conquistas históricas são válidas ou não são? Até porque nós, em 1988, fizemos constar na nossa Constituição brasileira vários desses princípios. Porque entendia-se na ocasião que isso era de um crescimento civilizatório. Porque veja que em 1789, enquanto a Europa proclamava direitos humanos, aqui no Brasil tinha escravidão, tinha extermínio de indígenas, tinha todas as atrocidades. Nós só passamos a respirar um pouquinho, mas um pouquinho de direitos por ocasião do fim da Primeira República, ali com Getúlio, e mesmo assim, sob ditadura, sobre processo. A mulher no Brasil só passou a ter o direito a voto depois de 1934, 36, né? O trabalhador, voto direto mesmo só em 1989. Então, a democracia também passou a ser um princípio importante na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, tu vejas que quando nós falamos do sistema prisional, é apenas uma das facetas de desrespeito dos direitos fundamentais. A nossa comissão, eu tenho andado assim até muito preocupado, porque quanto mais o tempo passa, mais aumenta a violência de umas pessoas para com as outras. Na região metropolitana de Porto Alegre, e Porto Alegre mesmo, é impressionante o número de pessoas morando na rua. Sim. As pessoas, inclusive aquelas que hoje estão em situação irregular, não tem uma escritura do terreno, têm tido uma avalanche de ações para retirá-las à força, sim, sem um local para elas irem morar com suas crianças, com as suas pessoas idosas, enfim. Qual é o nosso papel enquanto comissão quando chamados, e temos sido chamados para várias ocasiões? Bom, tu deves ter acompanhado que em junho eu acabei sendo preso. Com certeza. Você estava falando sobre isso, eu estava pensando lá nos lanceiros negros, na questão do direito da moradia como direito social garantido pelo artigo 6º da Constituição, pelo artigo 5º, por todo o arcabouço que existe no artigo 5º das garantias das liberdades individuais. O senhor falou vários temas aí que a gente teria que passar um por um. A questão das mulheres, porque nós vivemos sim numa sociedade misógina, né, onde há uma depreciação da mulher, um desrespeito. Machismo em todos os espaços. Em todos os espaços. A questão, essas questões, por exemplo,
que talvez aqui não se registre muito, mas no Rio de Janeiro, dos traficantes evangélicos que estão impedindo terreiros, casas de religião de exercerem lá, né, de cultuarem, impedindo a liberdade religiosa dessas pessoas. E que, de certa forma, a gente não vê talvez essa coisa ostensiva, mas vê também, né? E aí, a gente precisa falar sobre isso, muitas vezes impulsionado pela bancada evangélica, né? Existe isso, a gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Nós temos também... Se tu me permite sobre isso, né? Claro. O que aconteceu, assim, voltando à Idade Média? Lá se misturava muito o que era Estado e o que era religião. Então, o rei, ele geralmente pedia a bênção do Papa para cometer todas as violências contra o povo. E geralmente o Papa dizia, não, isso é a vontade de Deus. O soberano está fazendo a vontade de Deus. E ninguém tem o direito de questionar, porque se questionar, está desrespeitando a Deus. Qual é uma conquista da Idade Moderna? Não. Todo mundo tem direito a professar sua fé, acreditar no que bem entender. Portanto, no entanto, quando se tratar de Estado, de governos, de estrutura pública, não vão misturar com religião. Por isso que se diz, o Estado moderno é laico. Independente se tu és evangélico, se tu és católico, é de uma igreja de matriz africana, tu deve ser respeitado na tua livre manifestação, porque o Estado é laico, é livre de qualquer outra religião. Então, na prática, nós entendemos da importância desse direito humano fundamental também ser respeitado. Então, por isso que quando nós somos chamados, é para averiguar se aquilo que está na lei, que é um direito humano constante na Constituição, está sendo respeitado ou não. Simplesmente isso. Nós não inventamos normas, nós não somos obcecados contra ninguém, mas esses direitos, se eles não são preservados, é um risco enorme de nós voltarmos ao que era o período das trevas, né? E, em boa medida, hoje nós estamos vivenciando várias situações que levam a crer que a história ela não é linear, ela não anda sempre em linha reta, ela pode voltar para trás. Muitas pessoas até por desconhecerem o que aconteceu e outras por acreditarem que aquilo que se professava naquele período estava certo. Então, tu falaste antes aqui do aprisionamento. Eu quero que toda pessoa que cometa um crime, ela responda por ele. Porque a sociedade ela tem que ter o direito à proteção. E aí se abre um parênteses, me desculpa, deputado, se abre um parênteses assim, para a questão, o artigo 75 do Código Penal diz que a pessoa só pode ficar presa até 35 anos, depois não. Numa realidade lá do Código Penal de 43, onde a expectativa de vida era até os 50 anos, né? Então hoje aumentou essa expectativa de vida, consequentemente deveria aumentar esse período até porque tem casos que são incorrigíveis, casos aí de chacina, por exemplo, daquele indivíduo que foi lá e matou 30, matou 40, tem 40, 50 homicídios nas costas. O que se faz com um cidadão desse? Ele é um perigo para a sociedade. Deixa ele lá recluso, deixa ele de preferência numa penitenciária de segurança máxima. Esse é um caso. Mas os casos que a gente vê, a questão, por exemplo, de porte de drogas, até tem um debate sobre isso, que é a questão da legalização das drogas, né? Mas a gente precisa... E outra questão que o senhor falou, que é essa questão da laicidade do Estado, a questão do Estado ser laico. E a gente corre o perigo de estar numa sociedade teocrática, né? E aí Esse que é o problema. A questão da bancada evangélica, mas a gente vai debater sobre isso no segundo bloco, essa questão do Queer Museu aí, da exposição lá promovida no Santander Cultural, teve ali pessoas da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, de igreja nenhuma, oportunistas de extrema direita que aproveitaram aquele momento para acabar com uma manifestação artística, e daí cada um vai julgar se a arte que estava ali era boa ou não era boa, mas aí o Ministério Público já se posicionou Sim. em relação à questão da pedofilia. Não é pedofilia. Né? Enfim, esses juízos, essas leituras axiológicas, esses juízos de valor que se faz, e que daí tu movimenta uma massa em torno disso, tu inviabiliza a arte, a cultura, tu
cerceia a liberdade de expressão. Né? Tu veja que eu, por exemplo, eu acho que a religião é super importante para as pessoas, tá? Respeito quem porventura não tem a religião, quem seja, porque isso é a democracia, certo? Eu professar a minha fé, mas ao mesmo tempo se alguém diz, olha, eu sou ateu, eu tenho que respeitar essa pessoa. Eu não posso querer obrigá-la a ser como eu sou, certo? Então, eu também vejo que tem pessoas que professam sua religião de forma absoluta, como se aquela religião respondesse todas as questões da sua vida. Isso se chama fundamentalismo, que se aproxima muito do fanatismo. Bom, mas é um direito das pessoas seguirem isso. No máximo, eu posso dizer discordo, certo? Qual é o problema que eu estou vivenciando agora, que tu abordas aqui? Eu me elejo deputado, certo? No meu caso, eu poderia ser um católico fervoroso, fundamentalista. E eu vou para o parlamento e eu tento impor, através de proposições, de projetos de lei, a minha fé. E eu quero que o Estado escreva, tenha regras de acordo com a minha fundamentação religiosa. Isso é absolutamente incompatível com o Estado democrático de direito. É incompatível com o direito do outro, da outra, que porventura, de repente, não quer ter uma religião. Então, tu coloca no texto da lei coisas que é típica da tua religiosidade. Bom, para ti talvez sirva, mas não tente traduzir para a esfera pública aquilo que é privado, que é de uma religião. Quer seja católica, evangélica, qualquer que seja. E aí, nesse ponto, assim, o papel social das igrejas, o papel que seria do Brasil se não fossem, por exemplo, as pastorais da Igreja Católica, o que seria das penitenciárias se não fosse o trabalho dos evangélicos, aqueles evangélicos sérios que vão lá, que resgatam aquelas pessoas da criminalidade. Então, não é sobre isso que a gente está falando. Né? E esse trabalho, como eu disse, as igrejas exercem um papel. Terapêuticas até que tenha não fosse as religiões no Brasil, com certeza a nossa situação seria bem pior. Deputado, a gente precisa fazer um intervalo para o nosso break aqui, para os nossos apoiadores culturais. A gente volta no segundo bloco com mais essa conversa muito boa sobre direitos humanos com o nosso deputado estadual, Jefferson Fernandes.